Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 30 de outubro. Nós estamos celebrando o 31º domingo do tempo comum. E hoje no Brasil temos eleições gerais para o cargo de presidente da República e em vários estados também para o cargo de governador ou governadora. Nós suplicamos ao nosso bom Deus que envie graças, bênçãos e luz para que tudo ocorra na paz, cada pessoa possa exercitar o seu direito sagrado do voto, participando do processo democrático, que as leis do Estado democrático de direito, as instituições sejam respeitadas e que com os eleitos, caso não seja reeleição de algum candidato, haja um processo bonito, democrático, dialogal, de transição para a futura administração. Mas que tudo ocorra na paz, tudo ocorra na concórdia, que tudo seja respeitado conforme se exige no Estado moderno democrático. O nosso bom Deus também una cada vez mais os nossos corações, una as nossas comunidades, que haja pacificação e reconciliação, inclusive entre amigos, no seio das famílias. Nunca prevaleça o ódio, o rancor, a maldade. Aliás, este é o tema fundamental da liturgia desse domingo. Um Deus bondoso que sempre está disposto a perdoar. E eu agradeço a você por sua honrosa companhia, sempre aqui por meio do canal do YouTube, por meio da Rádio Maria, por meio dos podcasts. E o texto do Evangelho desse domingo é a conversão de Zaqueu, lá em Jericó, Lucas 19, de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que deveria passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a reflexão sobre o Deus que perdoa já está fortemente presente na primeira leitura, que é do livro da Sabedoria, no capítulo 11. Ali se apresenta Deus como o Onipotente, o Todo-Poderoso. E a onipotência de Deus é exatamente a causa da sua misericórdia e da sua compaixão. O seu poder criador se fundamenta no amor e na sua plena liberdade. Ao mesmo tempo, Deus ama os seus filhos, ama aqueles a quem ele criou. E por isso mesmo corrige a humanidade como Pai, porque deseja
a conversão do pecador, deseja que o pecador chegue à fé, à conversão, para que se arrependa e mude de vida. É um Deus amigo da vida, como diz o sábio nesta leitura bonita do livro da sabedoria. Unem-se amor e onipotência. Um Deus que é amigo da vida e por isso é compassivo e misericordioso, sempre disposto a perdoar todas as máculas, os pecados, para que as pessoas cheguem à fé. São Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, uma carta que tem uma forte reflexão sobre a parousia, sobre a segunda vinda de Cristo, a vinda gloriosa. São Paulo ora ao Senhor pedindo que cada um de nós, cada cristão, cada batizado, que nós todos sejamos dignos da nossa vocação. E que Deus, pelo seu poder, torne a nossa fé viva, criativa, operosa. É assim que nós devemos esperar a vinda gloriosa de Cristo. Não devemos ficar preocupados com o dia ou com a hora, com elucubrações, com fantasias. Não. Jesus nos diz com muita clareza no Evangelho como se deve esperar a vinda gloriosa do Senhor. É uma espera marcada pela vigilância, pela fidelidade, pela oração, pela caridade, pelo permanente processo de conversão. Assim acontece com Zaqueu. Zaqueu é da cidade de Jericó, uma cidade que está mais ou menos a 40 quilômetros de Jerusalém. Normalmente, quando o Galileu descia o Vale do Jordão, chegava até Jericó e em Jericó fazia a subida para Jerusalém. Era o caminho mais utilizado. Da Galileia se descia até o Vale do Jordão, do Jordão se fazia o trajeto até Jericó e de Jericó se subia para Jerusalém. Portanto, era praticamente a última cidade, se nós não contarmos os povoados de Betânia e Betfagé. Jericó era a última parada antes da chegada a Jerusalém. E ali havia um homem chamado Zaqueu. Daqui a pouco podemos refletir um pouco mais sobre a identidade deste homem. Mas eu queria primeiro chamar a atenção para o uso do verbo ver. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Mas foi Jesus que o viu. Quando Jesus chegou onde Zaqueu estava, no versículo 5, Jesus olhou para o alto e viu Zaqueu. E finalmente, no versículo 7, muitos, ao ver o que aconteceu neste encontro entre Zaqueu e Jesus, começam a murmurar. Vamos então refletir com mais profundidade estes elementos do texto. O Zaqueu que era muito baixo, Zaqueu que fica de pé, Jesus que entra em sua casa, Jesus que diz, hoje a salvação entrou nesta casa. Então, o texto do Evangelho de hoje narra outro episódio muito conhecido, acontecido em Jericó. O encontro de Jesus com Zaqueu. O primeiro episódio, sabemos, está naquele encontro de Jesus com o cego de Jericó. Jesus cura o cego que estava mendigando à beira do caminho. E o cego, de um pulo, deixa tudo e segue Jesus no caminho. Agora, Jesus encontra alguém que é muito baixo, mas deseja vê-lo. O nome Zaqueu significa puro, inocente. Jesus está atravessando a cidade. É a graça de Deus que passa. É a graça de Deus que bate à nossa porta, que chega à vida de Zaqueu. Zaqueu é chefe dos cobradores de impostos e ficou muito rico explorando os pobres.
não é simplesmente como Mateus, um cobrador de impostos. Ele é chefe, tem acesso a muito dinheiro, e muito dinheiro sujo. Zaqueu roubou, defraudou muita gente. Os romanos simplesmente cediam em arrendamento a cobrança de impostos de uma cidade. Só exigiam que lhe pagassem a quantia estipulada. Quando o arrendatário ia cobrar da população, ele cobrava sempre a mais. O quanto não importava. Sobre a baixa estatura de Zaqueu, os padres da igreja têm interpretações muito diferentes e muito bonitas, mas no geral converge numa perspectiva moral e espiritual. Zaqueu, aquele que era puro e inocente, tornou-se avarento, ladrão e desonesto. Mas percebe-se que há uma sede no coração de Zaqueu. Há um grande desejo de Deus, há um desejo de conversão, há um desejo de mudança de vida. No desejo de ver Jesus, aqui começa o seu processo de conversão. Ele não consegue ver Jesus por causa da multidão. Só se consegue vê-lo verdadeiramente se nós sairmos da multidão, se nós sairmos do anonimato, dessa massa amorfa. É por isso que Zaqueu sobe numa árvore. Aquele que deseja ver, como eu disse, na verdade, primeiro é visto por Jesus. Jesus se convida. Jesus quer entrar na vida de Zaqueu. Quer entrar em sua casa. A reação de Zaqueu é de profunda alegria. Há uma pressa bonita em Zaqueu. É a pressa do reino. Ele desce da árvore correndo. Muitos se escandalizam ao verem que Jesus entrou e se hospedou na casa de um pecador público. Se escandalizam porque Jesus come com a família de um pecador público. Assim, Zaqueu quer ver Jesus, quer encontrar-se com ele existencialmente. Na verdade, é Jesus quem primeiro vê Zaqueu. E, finalmente, os pretensamente santos e bons, ao verem o que acontece na casa de Zaqueu, começam a murmurar. Mas é bonita essa expressão que está no versículo 8. Zaqueu ficou de pé. Zaqueu ficou de pé. Aquele que era pequenino, baixinho, aquele que precisou subir na árvore, agora fica de pé. É quase como se disséssemos, a estatura dele agora é de um homem adulto na fé, de pé, altivo, porque fez a experiência da conversão e do encontro com Cristo. Zaqueu, na obra lucana, se torna exemplo para qualquer homem rico que deseja alcançar a salvação. A conversão, de fato, se torna real quando ele decide devolver o que roubou, ressarcir as pessoas que foram defraudadas. No texto do Evangelho, aparece uma característica muito própria de Lucas, o advérbio de tempo hoje. Não é simplesmente um tempo cronológico, é o kairos, é o tempo da graça, é o tempo da salvação. É o hoje do Natal, é o hoje do início do ministério na sinagoga de Nazaré, é o hoje das curas e prodígios, é o hoje da conversão de Zaqueu, é o hoje da cruz, daquele malfeitor que foi acolhido por Jesus no paraíso. Esse é o hoje da graça, da salvação, da compaixão e da misericórdia de Deus. Deixemo-nos guiar por Cristo,
tomemos consciência dos nossos pecados, fragilidades e limitações e confiemos plenamente no hoje, da salvação, do perdão, da reconciliação, da misericórdia e da compaixão. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.